Bom dia, 7h59, estou aqui com vocês para tomar o nosso café da manhã juntos. Você, eu e o Rei Salomão aqui nos guiando em mais um dia iluminado. Bom dia, Laine. Bom dia, querida, muito prazer. Seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Estamos há 3.000 anos. Então, e é super atual. Você vai gostar. Estamos no capítulo 5. Hoje vamos ler o verso 20. Então, vamos lá. Diz assim o verso: pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus o ocupa de alegria no seu coração. Está dizendo aqui que quando o coração está cheio de alegria, a gente não vê o tempo passar. Vamos ver isso direitinho, o que ele está nos ensinando aqui. Não se lembrará muito dos dias da sua vida. Eu mudaria o porquê por quando. Né? Quando Deus o ocupa de alegria no seu coração. Mas aqui ele diz, porque Deus ocupa o nosso coração de alegria. É só a gente deixar. Só a gente permitir. Então a gente chegou aqui no último verso do capítulo 5, depois de Salomão falar sobre o peso do acúmulo, que é acumular demais, a beleza da vida simples. Salomão termina esse capítulo com leveza. A alegria é um dom divino e quem vive de verdade não precisa ficar contando o passado, nem ficar prevendo o futuro. Você está aqui no presente. Eu aqui agora, né? Então, hoje ele fala, eu entendi que ele fala dessa leveza da entrega, a leveza que nasce dessa entrega, né? A leveza do presente. Eu estou aqui presente com você, lendo o Rei Salomão, tentando entender o que ele está nos ensinando. Então, para a gente ter presença, né? O Hellinger dizia que precisamos estar em paz com os nossos pais. Quando a gente está em paz com os nossos pais, a gente consegue ter presença. Se a gente não está em paz com os nossos pais, a gente não consegue ter presença. Então, porque fica a lembrança dolorosa do passado, a gente fica preso na lembrança dolorosa do passado e a vida não flui, não tem fluidez na vida. Então, se reconciliar devolve a leveza. Então, se reconciliar com os pais, se reconciliar com alguém que tenha brigado, né? Fazer essa reconciliação. E eu fui achar nos filósofos o Nietzsche. Nietzsche é o filósofo da vitalidade, da afirmação da vida. Eu achei uma frase muito bonita dele que diz assim: quero cada instante repetido eternamente. Quem não quer? E dizia, quero cada instante repetido eternamente. Esse instante que nós estamos aqui juntas, né? É o amor fati. Fati é o amor do destino, do grego, né? Então, se a gente ama aquilo que está acontecendo, que está ali naquele momento, a gente não precisa ficar pensando no que falta. Né? Não falta nada, está tudo perfeito naquele momento. Né? Tem outro pensador, Alan Watts, que faleceu em 1973, inglês. Ele era filósofo e foi ele que divulgou o pensamento zen no Ocidente. Ele que trouxe o pensamento zen para o Ocidente. Bom dia, Aline. E ele diz assim: a vida é como música. A gente não toca para chegar no fim, mas para ser ouvida enquanto ela dura. Vou repetir porque achei maravilhoso isso aqui. A vida é como música. Não se toca para chegar no fim da música. Você não toca uma música para chegar no fim. Você toca para ouvir enquanto está sendo tocada. Enquanto ela dura, né? É o que Salomão diz. Quem vive com alegria não corre.
Quem vive com alegria, dança. Assim, tem um movimento, tem um ritmo. Entra no ritmo da vida. Bom dia, amor. E aí eu achei no Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, todo mundo já leu, não precisa nem apresentar o Pequeno Príncipe, né? Que foi escrita pelo Saint-Exupéry, que era um escritor e piloto de avião, né? E aí o personagem dele é um piloto conversando com o menino, com o Pequeno Príncipe. E o menino diz assim para o piloto: o essencial é invisível aos olhos. Essa frase a gente conhece, eu pelo menos já conhecia, e foi dita pelo Pequeno Príncipe. Então, é essa alegria que Salomão está nos propondo, para a gente entrar em contato com essa alegria. Alegria simples, que faz a gente esquecer do tempo. Não essa do TikTok, que a gente esquece do tempo também. Não, essa não. Essa é desconexão total. Mas presença, né? Outro escritor que eu amo de paixão, Manuel Barros, se vocês não conhecem, ele tem um humor maravilhoso. Parece uma criança eterna ele escrevendo, né? Ele é muito bom, gosto muito das coisas que ele escreve. Ele diz assim: desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Então, ele diz assim: desaprende tudo que te ensinaram, porque você tem princípios dentro de você. Então, é a poesia do riso, né? Ele está sempre rindo, ele é despretensioso e não cobra sentido. Ele vai falando as coisas e é maravilhoso. Tem poemas incríveis dele. Eu conheci ele quando eu estava fazendo teatro e amei, me apaixonei. Recomendo. E tem um filme também muito bom que eu vou recomendar para vocês, que quem não viu é divertido, chama-se Uma Questão de Tempo, né? Deve ter na Netflix. O personagem, ele tem 21 anos e faz um monte de burradas, assim, coisas que a namorada briga com ele, ele briga com a namorada, fala bobagem pra namorada, ela termina com ele. No trabalho ele se dá mal, com os amigos, ele tem um amigo que ele briga. E daí, é um rapaz, acho que ele tem 20, 21 anos, uma coisa assim. E daí ele descobre, né, um jeito de voltar no tempo e consertar, reviver aquilo que ele viveu, mas de outra forma, né? Qualquer momento da vida dele que não tenha dado certo, ele pode voltar e corrigir. Esse é o filme, né? Então, é um dom que ele adquire. Então, no começo, ele tenta usar esse dom para acertar tudo, para reconquistar o amor da vida dele, para evitar, quando ele erra, ele sabe que ele pode voltar e consertar. E se ele machucou alguém, ele vai lá e corrige. Se ele se machucou, ele vai lá e se corrige também. Mas ele vai fazendo isso, consertando o tempo inteiro, olhando o que ele fez, olhando o dia dele, volta no dia e vai e volta. Então, mas devagarzinho ele vai percebendo que não é por aí o caminho, né? Que a verdadeira sabedoria não é ficar consertando o passado, mas sim viver o presente com atenção e com gratidão. Bom dia, meu filho. Então, esse filme é um hino à simplicidade do dia a dia, né? O café da manhã compartilhado com a família, o sorriso da mulher que ele ama, o som da chuva caindo na rua. Bom dia, Enya. Então, o personagem ele entende que quando o coração está ocupado com alegria, não tem tempo perdido, né? Ocupar o coração com alegria das pequenas coisas. Por alegria, bom dia, Cília. Botar alegria nas pequenas coisas. Vou repetir, né? O sorriso de alguém que você ama, o café da manhã, aqui, ó, que eu tomo com vocês todo dia. Nossa, até babei. Muito gostoso, né? A chuva, essa madrugada choveu forte, com trovão, até acordei com os barulhos do trovão. Então, mas até isso tem que trazer alegria pra gente. Tudo isso é alegria. Porque a gente está presente. E a alegria se revela quando a gente está presente. Então, é o que Salomão diz. Não é sobre a gente contar os dias da nossa vida. É deixar que os dias nos preencham, né, com alegria.
se deixar preencher com alegria. Então, o Salomão diz assim, que quando o coração está ocupado com alegria, o relógio perde a pressa. Quando você está ali namorando no bem bom, ninguém olha no relógio, tem que ir embora. Se você está comendo uma comida gostosa, também. Se você está vendo um filme, se está lendo um livro, o tempo passa porque teu coração está cheio de alegria e você nem percebe. Essa é a intenção, né? De preencher a vida de alegria, que o Salomão está nos dizendo aqui, né? Eu lembro uma cliente que chorava, ela teve um histórico da família dela muito, muito pesado. Não com ela, mas abusos, tinha até escravidão. E ela vinha nas sessões chorando. E devagarzinho eu fui mostrando para ela que aquilo era deles, não era dela. Que ela podia escolher fazer diferente. E que ela podia só receber o amor dessas pessoas, desses ancestrais, e deixar com eles as dificuldades que tinham sido deles, não eram dela. Ela não precisava pegar, bom dia, Vânia, ela não precisava pegar para si as dificuldades, né? E daí ela voltou a sorrir, porque o passado deixou de sangrar no coração dela. Ela pôde se abrir para o que estava acontecendo na vida dela agora, não presa no que tinha acontecido. É bem comum a gente ficar preso numa história que, vamos dizer, uma coisa simples. Aconteceu uma coisa que te deixou muito irritado, te deixou muito irritada com a pessoa. E você fica aquilo na cabeça. Não, que absurdo, que falta de respeito, como é que pode? Você está se envenenando. Você está preenchendo seu coração com o quê? Com veneno. Já aconteceu, já passou. O problema é do outro. Você está com o coração aberto para o amor, para a alegria, para a vida, e então segue em frente. Tem outro caso que eu me lembro de um rapaz que tinha um pai muito, muito bravo. Nossa, o pai chegava, ele dizia assim que o pai chegava em casa do trabalho, todo mundo se perfilava, era militar o pai, todo mundo se perfilava, não podia falar, não podia rir, não podia nada, porque ia perturbar a paz do pai. Então se o pai ia dormir, as crianças, eram 6 filhos, tinha que ficar com absoluto silêncio dentro de casa. E aí, que ele não se dava o direito de rir, porque ele tinha aprendido, como diz o Manuel de Barro, desaprende, né? Volta a sorrir, você não está mais lá, você não é mais um menininho, você pode escolher fazer diferente, né? Então, e aí ele conseguiu ver nas nossas sessões que o pai um dia tinha sido criança, que um dia tinha brincado, que um dia tinha rido, que tinha caído, tinha ralado um joelho, como todos nós. E aí ele disse, bom, eu vou ficar com o amor do meu pai, inclusive esse riso dele de criança, né? Aí isso foi o sinal de que o amor voltou a circular naquele sistema. Foi muito, muito lindo. Então é isso, vamos para as nossas perguntas de hoje. E aí, você consegue rir sem se sentir culpado? Você carrega? Para pensar, estou carregando algum peso que não é meu? De quem que eu peguei esse peso? De quem que eu herdei esse peso? Posso me dar o direito da vida ou me ocupar com alegria de estar presente nessa vida, nesse momento, aqui, agora? Se sim, diz assim, eu deixo que a alegria me encontre. Eu deixo que a alegria me encontre. O que vocês acham? Diz pra mim. Vânia, bom dia, querida. Já falei bom dia pra você, mas quem tá conversando comigo, bom dia, Cília, Ínia, meu filho tá comigo, uma honra, meu amor também tá aqui, Aline, Laiane. Vamos lá, como é que tá a alegria no seu coração? Conta pra mim. Enquanto vocês escrevem, vamos para a nossa meditação final. Então, inspira, solta o ar, fecha os olhos. Imagina que você está no campo bonito, grande, aberto. Você está caminhando, tem um vento gostoso.
Sente o vento no rosto. E atrás de você tem muitas histórias, algumas bem alegres, outras mais difíceis. São histórias, são dores, nomes de pessoas, mas estão lá, estão atrás. Foi o caminho, foi o seu caminho passar por elas, né? E você olha na frente, tem um horizonte lindo, o sol está nascendo, aqui em casa as nuvens estão se abrindo e o sol está nascendo. E aí a gente sorri. Como o sol está aqui, ele entra e ele sai, dependendo da nuvem que passa na frente. No ritmo do nosso coração. O sol está ali. Se você puder dizer em voz alta, se não, você diz no silêncio do seu coração. Diz assim: eu não preciso lembrar de tudo, eu só preciso viver. Eu não preciso lembrar de tudo, eu só preciso viver. Então, é isso para hoje. É assim que o rei Salomão termina esse capítulo, ele termina com leveza, dizendo que a alegria que ocupa o nosso coração é um dom. Bom dia, Fernanda querida. A gente não precisa ficar se lembrando do que aconteceu, a gente não precisa ficar planejando o futuro, a gente precisa viver com alegria a cada dia. Então, eu espero que o dia de hoje ocupe todo o seu coração, ocupe todo o seu corpo, para não deixar nem um pedacinho para o medo entrar. Só alegria. Diz aqui a Cília. A Cília diz assim: hoje muito feliz por mais um dia abençoado. O amor por tudo aquilo que é belo, com gratidão, principalmente por te ver nas manhãs. Obrigada, querida Cília. Nos vemos amanhã. Amanhã tem um encerramento desse capítulo 5. Vou fazer uma live do encerramento e já vou emendar com o início do capítulo 6. Vou juntar os dois. Encerrando um, começando o outro. Ok? Um beijo carinhoso, com muito amor no coração. Até amanhã.